Para humilhar Sansão, cegaram os 2 olhos dele, levaram ele para Gate, expuseram Sansão, porque Gate fica numa região ali que era passava muitos comerciantes que vinham do Egito. Então, para que eles fizeram? Eles puseram Sansão para que todos os viajantes ali pudessem ver a vitória que eles achavam que os deuses deles tinham dado sobre o Deus de Israel. E ficou lá, Sansão exposto, até servindo de chacota para os filisteus. E foi nesse momento que Sansão, então, ele estava ali como escravo, cego dos 2 olhos, moendo alimento ali. Foi naquele momento de sofrimento de Sansão, por causa das suas escolhas, que Deus trabalhou nele o arrependimento. O texto vai dizer, então, que Sansão ele orou ao Senhor, pediu forças a Deus. Esse texto deixa implicitamente que Sansão ele acabou se arrependendo dos pecados que ele havia cometido. E então o texto vai falar assim do arrependimento de Sansão, mas todo o livro de Juízes vai falar de como que Deus utilizou momentos difíceis para levar o povo ao arrependimento. Eu disse na introdução que a época dos Juízes era caracterizado pela apostasia. E o texto vai dizer que Deus ele permitia que povos inimigos conquistassem o povo de Israel, oprimissem o povo de Israel, não porque Deus estava com o desejo de ver o povo sofrer, mas para que aquele sofrimento pudesse levar o povo ao arrependimento. Então, Deus, nós podemos aplicar aqui, que Deus ele usa momentos difíceis, às vezes como um luto, uma depressão, uma demissão, uma injustiça, com um objetivo. O objetivo é nos levar ao arrependimento. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que dificilmente essa pessoa pisará na igreja. Mas quando ele estiver enfrentando um momento muito difícil em sua vida, Deus ele pode acabar levando essa pessoa a receber o Evangelho, a desejar ir para a igreja. Na verdade, muitos falam, né, que, na verdade, quase todos nós nos convertemos assim. Ninguém se converteu no bem bom, né? Estou lá viajando, nadando no dinheiro ou na saúde, e me converti. Não. Geralmente, é quando tem um momento muito difícil, uma angústia, uma crise familiar, uma depressão, uma enfermidade, algum momento difícil que nos levou a buscar a Deus e que pode nos levar a buscar a Deus, até mesmo quando nós já estamos na igreja. Às vezes, nós já estamos na igreja e acabamos vivendo até uma vida, às vezes, com um pecado secreto, e Deus ele permite que nós enfrentemos alguma dificuldade para tirar aquele pecado secreto dos nossos corações, para nos aproximarmos dele, para nos santificar. Então, Deus ele usa esses momentos para nos aproximarmos dele, para fazer com que nós nos voltemos para ele. Davi ele escreveu um salmo, onde ele reconhece que todo o sofrimento que ele enfrentou foi com um objetivo, que Deus permitindo que ele sofresse para ele se voltar para Deus. O próprio Davi é um exemplo, né, porque o arrependimento dele em Salmo 51. Ele só escreveu aquele salmo porque o profeta Natan havia repreendido ele, porque ele havia adulterado com Betseba, tentou encobrir, dar um jeitinho ali no adultério dele, fazendo Urias voltar, para Urias se deitar com Betseba, para fingir que o filho é de Urias, não o filho dele. E depois Deus foi lá, mandou o profeta Natan repreender ele, e depois ele viu que o jeitinho dele não deu certo. Daí depois começa um filho matar outro, Absalão mata Aminon, e daí um irmão acaba estrupando o irmão, uns negócios assim meio cabuloso. E daí acontece que, quando ele viu aquele sofrimento, ele reconheceu que era Deus permitindo que ele se arrependesse dos pecados. Então Deus permite, muitas vezes, o sofrimento para nos fazer arrependermos dos nossos pecados. Então, no momento da dor, se você estiver enfrentando alguma dor, busque ajuda. Busque uma ajuda. Se estiver enfrentando alguma enfermidade mental, busque ajuda. Busque ajuda psicológica, busque ajuda psiquiátrica, uma enfermidade, busque um médico. Mas tente reconhecer o que Deus quer te ensinar com aquela dor, com aquele sofrimento. Porque Deus ele sempre vai fazer você reconhecer algum pecado que precisa ser mudado, que precisa ter o arrependimento.
Deus ele sempre vai nos purificar. É como aquilo que Pedro fala, né, em sua carta, que o ouro, para ele ser puro, ele precisa ser colocado no fogo, para ser purificado. É a mesma coisa a gente. Quando é colocado no fogo, não é confortável, é dolorido. Mas é a melhor maneira de nos santificarmos. Amém? E por último, a quarta lição. Deus usa homens falhos para cumprir os seus propósitos. Juízes 14, 19. Juízes 14, 19 diz: Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Esse texto aqui, quem estava no Café com Bíblia, nos últimos Café com Bíblia, a gente teve uma aula falando sobre essa questão do Espírito do Senhor no Antigo Testamento. E é muito comum, no Antigo Testamento, em Juízes isso sempre aparece. Os juízes, eles eram capacitados, assim como Moisés foi capacitado. Os profetas foram capacitados. Naquela época, o Espírito Santo, ele não agia como ele age conosco hoje. Hoje, todos aqueles que se convertem recebem a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele começa a habitar na pessoa que recebe Jesus como único e suficiente Salvador. Mas o que acontecia no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o Espírito, por exemplo, Davi foi ungido para ser rei. O Espírito veio sobre Davi, e Davi então passou a ter a capacitação para liderar, capacitação de liderança.